Boa tarde, irmãs. Eu quero cumprimentá-las com a graça, com a paz salvadora, misericordiosa do nosso Senhor Jesus. Eu já quero, para ganhar tempo, agradecer a irmã Andréia, tanto eu quanto a minha esposa. Nós temos uma admiração muito grande por essa mulher, até por entender que ela é um instrumento de Deus nessa terra. Só Deus sabe quanto Deus tem usado essa mulher para abençoar a minha vida dentro de um anonimato. Às vezes, por uma simples mensagem, eu seria um ingrato de não vir aqui essa tarde, poder partilhar com os irmãos algo que Deus tem me dado de forma tão abençoadora, que é a sua palavra. Então eu queria nessa tarde adorar o Senhor, glorificar o Senhor por meio da sua palavra. Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus. Nós vamos ler alguns versos do capítulo 12. Aleluia, Espírito Santo. Glória a Deus. Hebreus 12. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 4. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. E diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Pai, louvado seja Obrigado, Jesus. o teu nome. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela liberdade que nós temos aqui nessa tarde de reunirmos e podermos desfrutar desse momento tão abençoador. O desejo do meu coração é que o Senhor fale conosco, abençoe-nos, ó Deus, por meio da tua palavra, repreenda toda e qualquer ingerência, todo levante do maligno, tudo aquilo que não glorifica o teu santo e glorioso nome, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nossa casa, o nosso lar, tira de nós toda preocupação. Espírito Santo de Deus, traga nessa tarde cura, traga libertação, traga restauração, traga renovo por meio da tua palavra. Deus, nós cremos no teu poder, cremos na tua graça, cremos na tua misericórdia. Fale conosco em nome de Jesus. Os irmãos podem se assentar. Vamos pensar um pouco em adoração ao nosso Deus, assim como já tem sido desde o princípio desse culto. Eu quero falar com as irmãs, quero falar com a igreja do Senhor Jesus nessa tarde sobre a gratidão. Mas falar sobre gratidão não é algo muito fácil não, viu, irmãos? Até porque se não faz parte de nós. Infelizmente, por mais que a gente entenda o que foi feito, por mais que a gente conheça por meio da palavra quem nós somos e quem Deus é na história e como Ele nos trouxe até aqui nessa tarde, falarmos de gratidão não é algo muito fácil. Até porque nós somos ingratos.
palavra de Deus diz que quando nós somos ingratos, Ele permanece fiel. Verdade, Jesus. Quando nós nos portamos de forma ingrata, talvez seja só eu, acho que aqui o pastor Wendel ensina os irmãos tão bem que talvez só eu que sou ingrato aqui. Mas a palavra de Deus diz que quando nós nos portamos assim, Ele permanece fiel. Amém. E Ele permanece fiel não a nós. Tem muita canção, muito hino que fala sobre que Deus é fiel a nós, que Deus é fiel a nós, quando na verdade a palavra de Deus diz que Ele é fiel à sua própria palavra. Verdade, Jesus. Ele não é fiel a nós simplesmente, Ele é fiel àquilo que está escrito. Amém. E eu sou aquilo que está escrito. Amém. Eu vivo aquilo que está escrito. Eu sou a representatividade do povo de Deus. E uma das características do povo de Deus é a ingratidão. Mas mesmo assim, sendo eu um homem ingrato, Ele permanece fiel Aleluia. por causa da sua palavra. Verdade, Jesus. Por isso que nós estamos aqui nessa tarde, por causa da fidelidade de um Deus todo-poderoso, soberano, um Deus amoroso, um Deus cuidador, Amém. que tem um povo nessa terra e fazemos eu e você parte desse povo. Já foi dito aqui, já foi citado aqui o momento que nós estamos passando. O ano de 2020 vai ficar para a história. Na verdade, quando nós olhamos para a Bíblia, nós sabemos que daqui para frente todos os anos ficarão na história. A palavra de Deus nos orienta que o findar dos tempos, o sangue chegará à queixada do jumento. Nós estamos vivendo tempos difíceis, mas eu seria um hipócrita dizer aqui para vocês que vai melhorar. Porque o que vai melhorar é a nossa comunhão com Deus, é o nosso entendimento de Deus. Porque a palavra de Deus diz que o mundo ele jaz no maligno. Então o mundo, a tendência dele é de piorar. Mas dentro desse mundo tortuoso, nós viveremos a fé, a esperança, a graça, nós veremos o milagre, nós receberemos a cura, nós continuaremos vendo o quarto homem dentro da fornalha, nós continuaremos deitando na cova com os leões, nós continuaremos protegidos, mas é em meio à turbulência que esse mundo ele vive. A palavra de Deus, ela diz, ela nos orienta, ela traz para nós a ideia, de que o Senhor Jesus traz para nós, que nós não podemos nos conformar com esse mundo. A palavra de Deus diz que nós não podemos colocar o nosso coração nesse mundo. A palavra de Deus dá a ideia, de que quando o Senhor Jesus ora, Ele olha, Pai, não os tire do mundo. Então não tem como nós não estarmos inseridos aqui. A irmã André disse que já foi pregado esses dias, as pessoas querem o Senhor, querem o céu, mas não querem morrer. Então saiba que se você não morrer, é aqui mesmo que nós vamos esperar a volta de Jesus. Nesse mundo conturbado, nesse mundo doente, nesse mundo cruel, nesse mundo corrupto, mas a todo momento, a todos os dias, Deus se revela para nós de forma extraordinária. Deus tem cuidado do seu povo de geração em geração. Não é de agora, não é o ano de 2020 que Deus tem zelado da minha vida, da sua vida. Deus tem zelado da minha vida, da sua vida, toda a eternidade. O grande problema é que nós estamos tão apavorados com a distração do mundo, que nós não somos gratos e não percebemos as coisas simples que Deus faz todos os dias. Muitas vezes nós queremos ver um milagre extraordinário, nós queremos ver o céu se abrir, nós queremos ver curas, nós queremos ver um monte de coisa que é extraordinária e que Deus pode fazer. Mas deixamos de perceber e de entender o simples fato de levantarmos da nossa cama todos os dias de manhã. Nós deixamos de considerar o simples fato de termos uma alimentação saudável para comermos todos os dias.
Nós desconsideramos a oportunidade e o privilégio de termos uma família. Nós desconsideramos o milagre e o privilégio, irmãos, de termos uma igreja para congregarmos. Para muitos isso não é considerado como um milagre. E vivemos pessoas ingratas, assim como os nossos irmãos que andaram no deserto, que tiveram o privilégio, a oportunidade de ver o próprio Deus zelando dele todos os dias. E todos os dias, uma das coisas que eles faziam com mais intensidade era murmurar, era reclamar de Deus. Deus dava a eles o sustento, Deus cuidava deles, Deus os abençoava, e mesmo assim eles murmuravam. A ingratidão é algo que permeia a nossa vida. Nós precisamos ficar muito atentos com isso, irmãos. Nós precisamos guardar o nosso coração da ingratidão. Nós precisamos encher a nossa vida da gratidão pelo mais simples fato que aconteça conosco. Porque não merecemos nada. Na verdade, o que nós merecemos é a condenação. Na verdade, o que estava direcionado para o homem era a condenação. E Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, então, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, redirecionou a vida de todo aquele que crê. E todo aquele que crê agora pode partilhar dessa comunhão. Todo aquele que crê agora pode entender o sentido da gratidão dentro do seu coração, porque ele estava condenado, nós estávamos condenados, e o Senhor Jesus nos providenciou o privilégio e a oportunidade pela sua morte naquela cruz da redenção. Então, para falar um pouco com os irmãos sobre gratidão, eu quero usar esse texto. E o autor é desconhecido, mas eu tenho uma caída muito forte pela linguagem, de perceber e de entender que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Escreveu para um povo que estava passando um momento muito difícil na sua trajetória. Esse povo aqui era o povo de Deus. Essa carta, ela é escrita para um povo de Deus. Ela não é escrita, uma carta direcionada a pessoas que não fazem parte da comunhão. Mas por causa dessa decisão, por causa de optar pela vida cristã, essas pessoas estavam seguindo perseguição. Aonde elas estavam sendo perseguidas por causa do Senhor Jesus. Por causa do amor a Cristo, da confissão a Cristo, elas estavam sendo perseguidas. E muitas dessas pessoas estavam titubeando. Estavam vivendo a oportunidade até mesmo de regressarem e voltar às suas velhas práticas. Muitos aqui estavam querendo desistir da vida cristã, porque a perseguição estava demais, porque quando eles viviam a vida pagã, eles não sofriam o que eles estavam sofrendo. E se tem uma coisa que nos faz regressar, se tem uma coisa que nos faz parar, é a perseguição, são os problemas, são as adversidades. Quando eu olho para a palavra de Deus e a didática de Deus para moldar a nossa vida, para nos crescer, para nos abençoar, é o sofrimento. Às vezes a gente pensa que Deus nos faz crescer quando Ele derrama sobre nós bênçãos sem medidas, mas a palavra de Deus não nos dá essa ideia, irmãos. Na verdade, a palavra de Deus traz a ideia de que todos os homens e mulheres cresceram por meio da adversidade. Na luta que Deus salvou, foi no problema que Deus abriu porta, foi na dificuldade que Ele demonstrou quem Ele é, na vida de muitos homens e de muitas mulheres. Amém. Demonstra a sua fidelidade de forma muito clara. E aqui esse povo, por causa da perseguição, eles estavam querendo desistir. Amém. E aí o autor aqui então, no capítulo 12, ele vem trazer uma aplicação muito importante, fazendo com que o povo olhasse para o passado, para o presente e também para o futuro presente. Porque eles estavam querendo desistir. Eles estavam querendo abandonar a fé. Eles estavam olhando muito mais para as adversidades do que para o Senhor. E aí o autor então escreve aqui: portanto,
Quando ele escreve, portanto, ele está orientando o leitor a olhar um pouco para trás, a olhar o que aconteceu no capítulo antes. E o capítulo antes aqui, capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. O capítulo 11, que é o capítulo que antecede o texto que nós lemos, está sendo ressaltados aqui a vida de homens e mulheres que são considerados hoje pelos teólogos como heróis da fé, mas eles, na verdade, biblicamente falando, não foram heróis da fé, porque de herói esses homens não tiveram nada. Esses homens e essas mulheres foram homens e mulheres assim como eu e você. Não havia capa neles aqui não, eles não voavam, eles não tinham super poderes não, eles eram homens e mulheres assim como eu e você, mas homens e mulheres que venceram pela fé. Amém. Homens e mulheres que passaram por dificuldades, homens e mulheres que passaram por tribulações. Amados e queridos irmãos, homens e mulheres que pecaram e pecados escabrosos, mas que pela fé eles venceram. Quando nós falamos assim, é os heróis da fé, a gente pensa que eram homens que não tiveram dolo, homens que, não, pelo contrário, homens como Davi, que pecou, arquitetou o pecado. Abraão, um pai da fé, um homem que mentiu por 2 vezes, dizendo que a sua mulher não era a sua mulher. Então o capítulo 11 traz a história desses homens, mas que venceram pela fé. Olha só a vida desses homens, como eu e você. Olha o que o capítulo 11, no verso 35 fala: mulheres, e receberam pela ressurreição seus mortos. Preste atenção, a vida desses homens. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pela terra. Todos estes obtiveram bons testemunhos pela fé, contudo, centralizado na promessa, por haver Deus provido coisa superior a respeito para eles serem aperfeiçoados. Às vezes nós olhamos para a dificuldade da nossa vida e achamos que nós estamos passando por luta, né, irmãos? Quando nós olhamos para a identidade, a identificação da vida desses homens, muitos foram cerrados ao meio. Muitos não têm a liberdade que eu e você temos. Muitos foram mortos a fio da espada. Isso aqui que é sofrer por Cristo, irmãos. O que nós vivemos hoje é o que o apóstolo Paulo orienta, é uma leve e momentânea tribulação. Nós não somos perseguidos a não ser por nós mesmos. Nós não somos perseguidos, nós vivemos num país laico, onde nós temos a liberdade de reunirmos às 2 horas da tarde para poder glorificar e adorar a Deus. Esses homens, por causa disso, irmãos, eles foram apedrejados, eles foram açoitados, eles foram cerrados ao meio. Os irmãos estão entendendo isso? Foram cerrados ao meio, irmãos. Mas venceram pela fé. Nada fez com que eles abalassem. Então o texto diz assim: portanto, ou seja, levando em consideração a vida desses homens, também nós somos chamados para a cruz, irmãos. Nós somos chamados para o sacrifício, nós somos chamados para a dor, nós somos chamados para o sofrimento de Cristo. Amados, não tem como ter só o Cristo.
Ah, se tivesse como ter só o Cristo seria tão bom. Os atributos bons de Jesus, o amor, a misericórdia, a mansidão, oh, glória a Deus que fôssemos somente esses atributos, mas não dá para ter só o Cristo. Com o Cristo vem a cruz, irmãos, vem a luta, vem o sofrimento, porque tudo isso é em nome de Jesus. Amém, Jesus, é verdade. Não dá para ter só o Cristo Amém. sem a cruz desse Cristo. Aleluia. Daí o texto diz assim, então, também nós, é um convite para mim, é um convite para você aqui nessa tarde. Nós também precisamos entender a nossa vida dentro dessa realidade. Saber que o momento difícil que nós estamos passando, a adversidade que o mundo está vivendo, produz um peso de glória para o Senhor Jesus, quando nós, pela fé, decidimos optar verdadeiramente viver uma vida em Cristo, com tudo aquilo que Ele tem para nós, não só com a parte boa, não só com a bênção, não só com a vitória, mas se Ele tiver um caminho de tortura, de sofrimento, de agonia, glorificá-lo mesmo assim. Amém. A grande dificuldade das pessoas é pensar que aceitar o Senhor Jesus como Salvador da sua vida livra-nos da agonia. Quantos cartazes nós vemos por aí em algumas igrejas? Venha que os seus problemas acabaram. Quantas canções nós ouvimos por aí? Agora é só vitória, agora é só vitória. Eu gostaria que fosse, amados e queridos irmãos, sem descansar um dia sequer. São 18 anos caminhando com Jesus e optando pelo sofrimento dele. Amém, Jesus. Eu não sei aonde é que está essa ideia triunfalista, porque a nossa vitória, ela já foi concebida, amém, irmãos? Aleluia. Jesus Cristo já morreu na cruz e já garantiu para nós a vitória. Não tem conversa, não tem quem tire isso de nós, não tem quem roube isso de nós. Nem a altura, nem a profundidade, nem nada vai tirar o amor de Deus sobre a nossa vida. Mas nós precisamos nos definir, o texto diz isso. Portanto, também nós, visto que somos rodeados de nuvem de testemunhas. Que testemunhas é essa? As testemunhas do capítulo 11. Quantas pessoas esmurecem e dizem, eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não dou conta, está difícil demais, mas o texto está dizendo, olha, você é indesculpável, teve homens que venceram, e eles estão aqui no capítulo 11, cerrado ao meio, passaram por dificuldade, homens pecadores como nós, que venceram. Então nós estamos rodeados de testemunhas. As testemunhas não são os irmãos da igreja, a testemunha, elas não estão aqui, a testemunha foram pessoas que já venceram e agora moram em Cristo Jesus. A testemunha foram pessoas que já venceram, que passaram aqui nesse plano terreno e que já desenvolveram e fizeram o plano de Deus com a sua vida. Homens esses que são lembrados como heróis. Que jeito que é que você quer ser lembrado? De que maneira você deseja ser lembrado quando o fio da vida chegar? Esses homens aqui venceram, viveram a mesma vida, no mesmo mundo que nós, tivemos muito mais dificuldades do que nós, e eles venceram. Eles são as nossas testemunhas. Então o dia que você achar que está difícil demais, o dia que você sentir o desejo de desistir, lembre-se que muitos foram apedrejados, cerrados ao meio e mortos ao fio de espada, e venceram pela fé. A nossa leve e momentânea tribulação, ela precisa produzir peso de glória. Vendo que nós temos aí essas nuvens de testemunhas, o texto manda a gente olhar para o primeiro ponto da nossa mensagem nessa tarde. Olhar para dentro de nós. O texto deixa muito claro
entendendo que nós temos essas nuvens de testemunhas, nós somos indesculpáveis. O texto diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso e pecado. Isso aqui me chamou muita atenção, porque nós pensamos que às vezes, para sermos gratos ao Senhor Jesus e para poder servir o Senhor Jesus, tem uma só coisa que nos atrapalha, que é o pecado. E assim nós pregamos durante muito tempo. Mas esse texto aqui traz uma ideia importante para nós pensarmos nessa tarde. Ele não diz que somente o pecado é algo que nós precisamos desvencilhar, porque aqui está sendo proposta uma carreira, está sendo proposta uma corrida. O escritor ao Hebreus está propondo para esse povo uma corrida. Olha, vocês precisam correr como um atleta. E aí a primeira coisa que ele está dizendo para o atleta, eu e você, é desvencilhar de duas coisas. Ou seja, o atleta naquela época, quando ele ia correr, hoje você pode ver que a roupa dos corredores, elas são leves, os tênis são bons. Então eles foram desvencilhando do peso, das coisas que atrapalhavam eles de correr. E é isso que o texto está dizendo, olha só, desembaraçando, ou seja, tirando as coisas que nos atrapalham a correr, tirando as coisas que nos atrapalham a servir o Senhor, tirando as coisas que nos atrapalham de desenvolver o nosso ministério, tirando as coisas que atrapalham a gente de ser aquilo que Deus projetou que a gente fosse. E aí ele diz, olha, arrancando, desembaraçando de nós todo o peso e pecado. E aí eu olhei e falei, ué, mas espera aí, peso e pecado? Peso não é pecado, irmãos. Porque ele coloca aqui as duas em paralelo, ele coloca peso e o pecado. Então, peso não é a mesma coisa que pecado. Mas peso é alguma coisa que nos leva ao pecado. E um monte de coisa que não é pecado, que a gente vive, que a gente exercita na nossa vida, mas que acaba nos levando ao pecado. Eu vou usar um exemplo aqui muito clássico. É pecado usar as redes sociais, irmãos? Mas se a gente não souber usar, esse peso nos leva ao pecado. Um monte de coisa, irmãos, é só um exemplo. Não é pecado, realmente não é pecado, mas é um peso, que nos leva ao pecado. Então, além do pecado, a gente tem que arrancar isso de nós. O texto diz que nós precisamos também tirar o peso que tenazmente nos atrapalha a concluir o nosso trabalho, que tenazmente nos atrapalha a completar a nossa carreira, chegarmos no final da nossa história, sermos considerados dignos diante de Deus. Quantas pessoas com chamado enterrado, quantas pessoas que poderiam estar aqui nessa tarde não estão, porque elas estão vivendo uma vida de pecado? Talvez não, talvez por causa do peso. Talvez por causa do peso que um monte de outras coisas trazem, que nos impede de cumprir com a nossa carreira. Ou se a gente chegar, a gente vai chegar em último lugar. Tem muita gente que vai chegar no céu fedendo fumaça, irmão. Vai chegar com o cabelo tudo queimado, assim, vai entrar, quase que não deu. Assim vai chegar. O Gabriel vai olhar e falar assim, escapou por pouco, hein, irmão? Quase que não deu, né? Por causa do peso. Porque o pecado não tem conversa. O pecado não tem conversa. O pecado nos impede de ver a Deus. Sem santificação, sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Então, com o pecado não tem nem conversa. Então são duas coisas aqui que nós precisamos desvencilhar. Por quê? Porque a melhor e a maior maneira de demonstrarmos a nossa gratidão a Deus é completando a nossa carreira. Amém. Completando a nossa carreira, a carreira que foi proposta, aquilo que Deus te chamou, aquilo que Deus te escolheu, para aquilo que Ele te vocacionou. A melhor forma de gratidão é quando nós completarmos essa carreira.
Enquanto nós estamos vivendo aqui, nós somos ociosos demais, irmãos. De manhã nós glorificamos a Deus, nós adoramos a Deus. No final da tarde a gente quer chutar o balde. De manhã a gente acorda orando por todo mundo. No final da tarde a gente termina espraguejando. Eu tenho pensado na minha vida que o importante não é como eu comecei, mas é como eu vou terminar. Verdade, aleluia. Eu tenho me preocupado é como eu vou terminar. Aleluia. A minha carreira, aquilo que foi proposto para mim, de que maneira? E aí o texto me ajuda, o texto te ajuda nessa tarde. Verso 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Amados, nós precisamos olhar para Jesus. Nós estamos com os olhos em tantas coisas. Muitas pessoas têm colocado os seus olhos em pastores. Muitas pessoas ainda hoje têm colocado os seus olhos nas placas das igrejas. Muitas pessoas têm colocado os seus olhos no dinheiro. Muitas pessoas têm colocado os seus olhos na família. Muitas pessoas têm colocado os seus olhos em várias outras coisas. Não que isso esteja na sua totalidade errado. Eu quero que os irmãos entendam. Mas para aquele que quer concluir o plano, o projeto de Deus, os seus olhos precisam estar no autor e consumador da nossa fé. Amém. Se nós olharmos para a direita, se olharmos para a esquerda, nós vamos afundar como Pedro. Se nós olharmos para o homem, nós iremos nos decepcionar. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos aquilo que Ele fez. E o que Jesus fez? Ele fez da sua dor, Ele fez da sua morte motivo de alegria. Você está entendendo? O texto está dizendo isso aqui. Ele morreu por você. Então quando nós olhamos para esse Jesus, só tem um sentimento que permeia o nosso coração. É gratidão. Gratidão, obrigado Jesus, porque eu não conseguiria, eu não poderia fazer, mas o Senhor fez. O texto diz: olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. O texto diz assim: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição do pecado, e em si mesmo se fadigou, desmaiando em vossa alma. Nós precisamos entender que o verso 4, o último verso que nós lemos, diz assim: a nossa luta contra o pecado, nós não ainda o resistimos com peso de sangue. Eu comecei o texto dizendo aqui que o sofrimento está muito, mas que vai piorar. E o texto está dizendo aqui que nós ainda não suportamos o sangue. Nós ainda não suamos sangue. Jesus foi ao extremo. A agonia de Jesus foi tanta que ele suou sangue. Mas ele venceu. Mas ele foi até o fim. Em favor da nossa vida, para obedecer o plano de Deus para Ele. Foi o plano de Deus para Jesus. Preste atenção. Deus tinha um plano para Jesus. O plano de Deus para Jesus era redimir o homem do pecado. Em um dado momento da trajetória, Jesus orando, conversando com o Pai, disse para ele: Pai, se tiver jeito, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, demonstrando a sua humanidade, falou: Pai, se tiver uma outra forma, a agonia está tão grande aqui que afasta de mim, mas contudo, seja feita a tua vontade. Irmão, se estiver doendo, grite mesmo, fale com o Pai. Afasta de mim, Deus, esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Gratidão, irmãos, é permitir que a vontade de Deus seja feita. Não é ser egoísta ao ponto de querermos viver a nossa vida. Preguei uma mensagem esses dias na igreja de que nós estamos obesos, irmãos. Obesos de nós mesmos.
cheios das nossas vontades, cheios dos nossos desejos, querendo buscar apenas as nossas realizações, querendo sermos reconhecidos. Aí vem o Senhor Jesus aqui, Deus encarnado, traz para nós esse ensinamento fantástico de obediência, porque o que Ele fez naquela cruz não foi nada mais, nada menos do que obedecer o propósito de Deus para a sua vida. Nós estamos terminando o ano. Se você que está aqui nessa tarde tem o desejo realmente de ser grato a Deus, cumpra com o propósito de Deus para a sua vida. Se você tem o desejo de ser grato, não desista, não desanime. Se você tem o desejo de ser grato pelo que foi feito pela sua vida, pastor, mas não foi feito nada pela minha vida. Esse é o grande problema. Os nossos olhos são carnais ao ponto de não entendermos o espiritual de Deus. Um dia Geazi acorda de manhã, olha nos montes o exército inimigo, um número muito grande, e ele volta para dentro correndo, acorda o seu senhor. Eliseu, pelo amor de Deus, dá uma olhada lá fora. O inimigo está lá fora, eles vão matar a gente, eles vão atrocidar a gente, o inimigo está lá fora. Aí Eliseu levanta da cama, pega a escova, começa a escovar o dente numa paciência tremenda. Era calvo, né? Arruma a lateral do cabelo. E está ali Geazi, os homens estão lá fora, nós vamos morrer. Ele abre a porta, faz uma oração, fala assim: Pai, deixa ele ver. E a palavra de Deus diz que Geazi então olhou e viu um exército ainda muito mais numeroso. O exército de Deus era muito mais numeroso. E nós olhamos apenas, irmãos, as coisas que os nossos olhos podem ver, as doenças, os problemas, as adversidades, mas nós precisamos orar para Deus nos ajudar a entender a sua vontade, a sua proteção, o seu cuidado, o zelo, e com isso sermos gratos a Deus. Porque quando estamos olhando para a adversidade, nós não trabalhamos, nós nos desculpamos porque nós não temos dinheiro, porque nós estamos doentes, porque meu filho está na droga, porque isso, porque aquilo outro. E em contrapartida, nós temos sido muito abençoados por Deus. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Deus tem manifestado um milagre todo dia na nossa vida. E assim como o povo do deserto, nós temos murmurado, ao invés de agradecer e glorificar o nome desse Deus, ao invés de sermos gratos, amados e queridos irmãos, nós aqui nessa tarde não suportamos nem o sangue ainda. Nós não temos notícia de ninguém que foi cerrado ao meio. Ainda tem muito a acontecer, ainda tem muito a se viver. Mas nós vamos conseguir chegar no final da nossa corrida, da nossa batalha, vitoriosos, olhando para Jesus. Amém. Glória a Deus. Olhando para o Senhor Jesus. Amém. Para aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém. Para aquilo que Ele quer da nossa vida. Para aquilo que Ele espera da nossa vida. Mas Deus não salvou a nossa vida naquela cruz para não produzirmos frutos. Não. Eu vos escolhi, Jesus João diz assim: não foi vocês que me escolheram. Nenhum de nós estamos aqui porque nós aceitamos Jesus. Amados, o que é Jesus? O que muitos irmãos aqui conhecem a vida antes de Cristo? O que é Jesus? Que nada. O dia que houve aqui na igreja, eu preguei, ele reconciliou com Cristo. Alguns dias atrás, eu queria Jesus que nada. Nós não queríamos Jesus, Ele é que nos quis. Foi Ele que nos buscou aonde nós estávamos. Foi
Nós ainda não sofremos ao ponto de suarmos o sangue, mas nós devemos considerar a proposta do Senhor Jesus para nós. Então, gratidão não é só dizer obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem me dado. Gratidão é o seguinte: Jesus nos ensina gratidão. Pai, se tiver jeito de me livrar, amém. Se não tiver, que seja feita a sua vontade. Isso aqui é ser grato. Todas e quaisquer situações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo e qualquer momento, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Independente do momento que nós estamos vivendo, o nome dele seja exaltado. A vontade de Deus seja estabelecida sobre a nossa vida. Precisamos de uma dieta. Se estamos obesos de nós mesmos, precisamos de uma dieta. Nós vamos contar da bênção. O maior desejo do coração de muitas pessoas é de receber a bênção. E Deus pode dar a bênção. Deus dá a bênção. Mas nós precisamos libertar da bênção para sermos uma bênção. Para começarmos a sermos uma bênção. Faz uma surpresa qualquer dia desse. Chega aqui, reparte 2 em 2 e manda aí. A data da bênção hoje é abençoado de esperança. Sabe quem é o canal para abençoado de esperança? Eu e você. Nós somos salvos para isso. Nós somos salvos para isso. Nós somos salvos para impactar o mundo. Nós somos salvos para completar a nossa carreira. Nós somos salvos para cumprir um propósito. Eu posso garantir para você que o propósito não é só isso aqui. Ele vai vir também. Ele vai vir também. Aleluia! A graça do Senhor Jesus nos ajude a entender isso. O sofrimento de Cristo naquela cruz nos motiva a entender que o que vivemos hoje é leve e é momentâneo, a tribulação. É porque você não está passando o que eu estou passando. Realmente eu não estou passando o que você está passando. E nem você está passando o que eu estou passando. De uma coisa eu tenho certeza: o Deus que nós dois servimos é muito maior do que a minha